Olá, boa tarde pessoal, para quem vai assistir agora, né? Hoje é domingo, para quem não sabe. Hoje eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque as pessoas também estão em casa com seus familiares, né? Então, de repente, vão ver isso aí em outra hora. Hoje eu vou falar sobre nível 1, tá? De habilidades. E tenho o 1A, o 1B e a meta. Então eu vou começar assim, tá? É MTS, o nome do projeto ali em cima. Então o 1A é atenta visualmente para faces e pessoas por 5 vezes. Então tu tem que observar se teu filho já faz isso, tá? Se ele não faz, é aquela coisa de sempre. Tu pega o reforçador, coloca no teu rosto, ele olhou, tu marca. Olhou 5 vezes, né? Quando tu estiver fazendo alguma expressão facial. Ou a pessoas, tá? Pede para 5 pessoas diferentes, de preferência, fazer algo para essa criança olhar. Mas se só tem o pai e a mãe, façam vocês dois. 1B. Atenta visualmente para objetos reforçadores por 5 vezes. Então tu vai pegar um objeto reforçador para tua criança, que pode ser qualquer brinquedo que ela goste muito, e ela tem que olhar, né? Se atentar, tu tira do foco daquela criança, mas não pegando o objeto da mão dela. E sim quando esse objeto está parado. Seria outro reforçador que ele não está no momento. Né? Tipo, meu filho, ele gosta muito de uns aviões. Então eu não vou pegar os aviões quando ele estiver com os aviões. Né? Peguem quando ele não está olhando. A meta, né, do 1. Acompanha visualmente estímulos em movimento por 2 segundos, por 5 vezes. Então, assim, ele tem que acompanhar visualmente estímulos em movimento por 2 segundos. Então, esses estímulos, como que ele vai estar em movimento? Tu vai fazer o movimento do avião. E ele tem que olhar. Ou o trem, pega um trem e faz em movimento. Tu tem que fazer o movimento e ele tem que olhar. Se ele atingiu isso, ele colocou a meta, tá? Agora eu vou passar para o 2A. Alcança e pega com sucesso objetos por 5 vezes. Então ele tem que alcançar e pegar com sucesso objetos por 5 vezes. Bem fácil. O 2B. Usa o dedo indicador para tocar as coisas ou usa para outras atividades por 5 vezes. Por exemplo, ele usa para apertar os botões, né? Isso é uma vez. Ele usa para alguma coisa assim da casa que precisa do dedo para acender a luz. Ele faz isso, aí tu calcula mais uma. Né? Ele brinca com algum brinquedo, apertando alguma coisa, aí tu calcula mais outra. O 2B esse é o 2B. 2C, manipula brinquedos e objetos de diferentes maneiras, por 10 segundos, por 5 vezes. Por exemplo, ele tem que pegar um brinquedo e dar função diferente daquele brinquedo. Tu vai ensinar teu filho a brincar diferente. Ou objetos, né, manipula brinquedos e objetos de diferentes maneiras por 10 segundos. Manipula, quer dizer, olha, né, e faz alguma coisa com aquele brinquedo de várias maneiras. E a meta do 2M qual que é? Pega pequenos objetos com o dedo polegar indicador como pinça, porque a pinça ela é muito importante, né? Por exemplo, ele tem que pegar assim, ó, tá? 5 vezes, e isso serve para muita coisa. Ele tem que fazer o objeto, essa pinça. Se ele ainda não faz, a gente ensina. Pega isso aqui, pega o dedo dele e fala isso, muito bem. Quando tu fizer esse movimento de isso, muito bem, tu dá o reforçador na mesma hora, tá? Não deixa ele achar que não fez algo bom. O ABA é 100% de acerto, nunca esqueçam disso, ele não pode errar, tá? Vocês não vão dizer, errou, tenta de novo, sabe, ser uma pessoa chata. Não, vocês vão sempre elogiar, como dissesse, sim, tá tudo bem, tá certo, tu tentou, né, tu conseguiu, porque tu deu ajuda total e me deu. E aí tu faz isso 5 vezes, daí na segunda-feira tu faz de novo, na terça-feira tu faz de novo, até ele mesmo fazer isso da pinça, tá? Vocês vão fazer isso não com foco da criança de vocês acertar naquele dia,
né? E vamos tentar de tudo para acertar. Não, é um processo, por isso que se chama terapia ABA, tá? Por isso que são várias horas. Pensem que no mínimo são 20 horas semanais, né? Então, isso é muitas horas para tua criança fazer isso. Então, não precisa também se puxar muito. 3A, eu vou ler mais uma, tá? Transfere objetos de uma mão para outra por 5 vezes. Eu lembro quando meu filho teve que fazer essa. Então, pega o objeto aqui e por 5 vezes ele tem que fazer a troca. Então, o que ela fazia, a terapeuta? Ela pegava o objeto e fazia assim, ó, na mãozinha dele e dizia muito bem, e dava o reforçador. Pegava de novo, na mão. E aí ela foi fazendo o quê? Dava pra ele numa mão, e ele já tinha visto isso acontecendo, e sendo reforçado, ele passava pra outra. E ela dizia, muito bem, parabéns, conseguiu. Uma festa, sempre se faz uma festa. E aí um dia ele fez sozinho. E foi muito emocionante, eu lembro. Ele fez assim e eu falei, não, eu acho que ele fez sem querer. Faz de novo. Aí ele fez de novo e hoje ele faz toda hora, assim, tá? Mas é muito legal de acompanhar. 3B. Procura por um objeto que está fora do campo de visão por 5 vezes. Esse é bem difícil. Eu vou explicar para vocês um pouquinho. Por exemplo, deixa eu pensar num exemplo. Deixa eu ver aqui, tem uma Pepa aqui em cima e ele tem a casa da Pepa, tá? Então tem a casa da Pepa e a Pepa. E a Pepa, ela tem que estar dormindo, por exemplo. E aí tu tira essa Pepa sem ele ver e ele tem que procurar ela. Então ele tem que se dar por conta que algo está faltando, tá? Que está fora do campo de visão dele por 5 vezes. Esse é um exemplo, mas vocês podem pensar em outro. Como alguma coisa assim, vocês dão Nescau, ele precisa da colher para mexer. E aí vocês escondem essa colher. Será que ele vai pedir? Será que ele vai desistir? Né? Não deixa isso acontecer, mas daí tu pode analisar o que está acontecendo e ensinar. Ó, a colher! E aí vocês voltem, por exemplo, com a Pepa. Olha a Pepa vai dormir. Aí vocês escondem a Pepa e deixam ele procurar. Né? Quando ele fizer qualquer movimento, tipo assim, eu quero a Pepa de volta, vocês demonstram que sim, porque ele não vai falar, eu quero a Pepa, né? Como ele não vai falar, cadê a colher? Ele não é neurotípico, né? Então, a 3M é o quê? A meta do 3M. Atenta visualmente para um brinquedo ou um livro por 30 segundos, que não seja objeto de autoestimulação. Então, ele não pode ser estimulado. Por exemplo, meu filho, ele gosta da Pepa. Eu não posso dar um livro para ele com a Pepa, porque senão é óbvio que ele vai olhar por 30 segundos. Você não tem que pegar, deixa eu ver aqui, um outro livro ou um brinquedo que ele não goste tanto por 30 segundos. Se ele atingiu a meta, vocês colocam que ele atingiu todos esses passos. Como eu disse, é demorado, não é um processo fácil. Se o bebê de vocês já fazem, ótimo. O meu tem 3 anos e 5 meses, então isso ele já tá fazendo, mas foi através da terapia, tá, pessoal? Então hoje eu vou para a oração aí dos meus 20, hoje já faz 21 dias que eu tô falando aqui com vocês sobre ABA, sobre outras coisas, e hoje é o meu jejum, né, de oração de 21 dias já. Então, eu vou falar sobre Levítico 19, 17 e 18. Para quem não sabe, Levítico é Moisés que fez uma lei para os israelitas, tá? Só para não ficar assim, o que é Levítico? Então, é uma lei que foi feita para os israelitas, mas que é para nós também. Se vocês quiserem olhar, vocês vão ver quanta coisa que a gente não pode fazer. E uma delas é, não guardem ódio contra seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Nessa época, ele estava ensinando como a gente agir. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém de seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. E ele fala, eu sou o Senhor. Então isso diz um pouco, né, pra gente não ter ódio no coração. Eu sei que muita gente pode pensar que às vezes é impossível a gente não sentir,
Tem muita gente que tem ódio do autismo e tem um filho autista, e eu super entendo esse ódio, mas a gente tem que só pensar que é uma criança diferente. E não precisa ter um ódio contra algo, né? Eles são crianças diferentes, e isso mostra um preconceito nosso. De querer que a nossa criança seja igual, né, aos neurotípicos. Então a gente vai criando um ódio, às vezes um ódio contra os neurotípicos, às vezes um ódio contra os autistas, às vezes um ódio da vida, né? Então esse ódio que a gente não pode ter no coração, que isso só nos faz mal. E aqui ele tá dizendo, né, não procurem vingança, né? Porque às vezes a gente fica tão atento às outras coisas que a gente não se dá por conta, que seria muito mais fácil a gente só retirar o ódio da gente. Mas como que a gente faz isso? Pede para Deus. Pede para Deus tirar o ódio do teu coração. E aos poucos ele vai retirar essa venda do ódio, né, que a gente tem contra as coisas. Eu também tenho as minhas coisas, né, minhas mazelas, mas a gente sempre tenta ser melhor, todos os dias um pouco melhor. E é o que eu desejo para todos vocês que me assistem aqui, que orem para mim nessa semana, viu, pessoal? Orem para mim nessa semana. Dia 25, eu tô apavorada aí, que eu acho que vai ser o dia aí da liminar, lá do Rafael no 2º grau. Eu sei que Deus tem feito, abrindo portas para mim e tudo, mas a gente quer muito, né, conseguir essa liminar. Eu quero muito conseguir isso, mas eu vou estar de acordo com o que Deus quer na minha vida, mas eu peço que vocês orem pela nossa família, por mim, pelo Rafael, pelo meu marido, né, pelo esse desembargador que vai estar com processo no dia 25. Eu vou lembrar vocês nessa semana para que orem por nós. É muito importante a oração de vocês para mim, tá? Se puderem tocar no nosso nome. Se não acreditarem, pelo menos orem igual, porque Deus vai ouvir vocês também, tá? Um beijo para vocês, que esse domingo seja abençoado, que vocês tenham bastante paciência com o filho atípico e que vocês deem uma volta, vai na pracinha, e se ele fizer estereotipia, não dê bola, se ele ser diferente, não dê bola, seja diferente também, tá? Um beijo para vocês. Até amanhã.